Eu tenho uma história muito engraçada de quando eu era criança. A gente não tinha celular, né? Então você ligava do telefone convencional, aí ligava pro meu pai, que às vezes eu queria comer chocolate. Falava, pai, queria comer muito chocolate, não sei o que. Aí ele, tá bom, não sei. Aí quando eu chegava com um monte de chocolate que eu gostava, por acaso ele tem essas memórias, né? E depois que eu cresci, fui morar, né, sozinho da minha vida, ele ainda Continua fazia pedindo essas coisas. chocolate. Continuava comprando. Eu chegava assim e falava, ó, comprei tal coisa que você gosta de comer, deixei lá pra você, hein, que você gosta de comer. E essas lembranças são muito bacanas, né? Você contando isso, eu até lembrei que sempre quando meu pai ia pra casa, ele chegava em casa, a primeira coisa que eu perguntava, pai, tem surpresa pra mim? Tem Todo dia. surpresa? Tinha surpresa pra mim. Todo dia meu pai levava uma surpresa pra mim. Todo dia, todo dia. Mesmo que fosse uma paçoca, uma besteirinha que ele Um comprasse, mas presentinho que todo ele dia. comprava. Não importava se era uma paçoca ou se ele viu uma blusa bacana e levou, mas todo dia ele chegava, onde a gente estivesse na casa, corria na porta. Pai, tem surpresa pra mim? Eu acho que falar sobre paternidade para mim é algo que mexe muito comigo, né? Porque como eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha só 8 anos, eu passei muito tempo da minha vida sem ter essa referência de pai, né? Sem ter essa referência dentro de casa. Então hoje que eu sou pai, eu consigo entender que foi através de Deus que eu fui descobrindo as minhas referências de pai, né? Eu me lembro Bacana quando eu isso. aceitei Jesus, que foi como se Deus estivesse se apresentando como um pai para mim, suprindo todas aquelas necessidades que eu tinha, né? Então hoje com a Laura, eu tenho vivido isso na prática, né? Eu tenho sempre tentado buscar aquilo que eu não vivi com meu pai, eu tenho tentado buscar com ela, né? Aprender com ela, brincar com ela, e aí a gente brinca de boneca, brinca de jogo de tabuleiro, a gente tá sempre inventando alguma coisa junto. Pra vocês, o que vocês diriam que é ser um bom pai? Eu penso num bom pai com aquele que ensina o seu filho, né? Eu sempre penso nisso, até a palavra de Deus vai dizer que o bom pai, ele disciplina os seus filhos, né? E eu vejo que a caminhada de paternidade é muito uma caminhada de ensino, de você não só ensinar uma teoria, mas você caminhar ao lado, de você poder fazer com que o seu filho avance, que ele cresça. Eu acho que paternidade tem muito a ver com isso. E um bom pai, eu acho que é isso, que consegue tirar o melhor do filho, que consegue fazer o filho aprender, crescer, avançar. Eu acho que paternidade é sobre despertar o melhor de nós, né? Verdade. Eu acho que ao mesmo tempo paternidade é aquele que te tira da zona do achismo, que eu sei tudo, né? Porque a gente tem aquela idade que a gente já sabe tudo, né? Eu vou Verdade, fazendo. sim. O pai é aquele que te traz para um centro das coisas. Fala, ei, peraí, não, isso aqui deixa que eu sei, isso aqui não, vai você, isso aqui você tá viajando, isso aqui você tá certo. Eu acho que pai é um porto seguro de respostas, assim, né? Eu acho que Verdade. a expectativa que eu tenho, assim, sobre uma boa paternidade seria isso, assim. Tudo eu vou correr pro meu pai. Eu acho que tem muita gente que vive histórias ruins com os pais, né? Tem muitas histórias negativas e o Wallace falou que perdeu o pai dele tinha 8 anos, né? Então passou a vida sem poder, né, ter essa vivência. Você também já perdeu uns 20 anos, né, seu pai. Então acredito também, muita gente está ouvindo a gente agora, tem um monte de história complicada, né, sobre isso, né? Então, alguns colecionam boas histórias dos pais, outros histórias que não são tão boas, mas eu acho que o que a gente pode sintetizar aqui é dizer assim, e se a gente trouxer essa informação para quem está assistindo a gente agora, que existe um pai que é perfeito e que supre todas as expectativas das coisas boas que a gente disse e faz muito mais do que a gente pode imaginar. E uma das histórias que Jesus conta na Bíblia sobre a história do filho pródigo. O filho pródigo vivia numa condição ótima com seu pai. O pai tinha muitas riquezas, muitos bens, sendo que teve um determinado momento que ele pediu que o pai desse para ele a parte da herança dele. E o pai deu. E ele saiu e foi viver uma vida desregrada, uma vida no mundo, uma vida cheia de noitadas, baladas. Ele foi viver para gastar esse dinheiro. E até o momento que esse dinheiro acabou. Quando ele se deparou com isso, deparou com essa pobreza, ele foi trabalhar cuidando de porcos. E naquele momento que ele está ali cuidando de porcos, ele desejou até comer a comida dos porcos, a sujeira que estava ali, tamanha pobreza que ele estava, quando caiu a ficha dele.
de que ele estava vivendo muito pior do que os empregados do pai dele. E ele decidiu voltar para casa. Só que quando ele volta para casa, aí sim é a melhor parte. O pai dele nem esperou ele chegar, ele se aproximar. Quando ele viu que era o filho que estava vindo, ele já foi na direção do menino, abraçou o menino, recebeu o menino com muita alegria. Botou um anel na mão do menino, colocou vestes novas no rapaz e pediu que matassem um grande novilho e pudesse fazer um banquete para ele. Foi uma festa, ele deu uma festa para celebrar o retorno desse filho para casa. Bom, esse é o amor de Deus por nós. Independente do que a gente vive, independente do que fazemos, independente do quanto a gente rejeitou o nosso pai, o quanto a gente negou a Deus esse tempo todo, independente do que fizemos até aqui. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. E o que Deus mais quer é que a gente volte para uma vida com Ele, volte para um relacionamento, volte para um amor, volte para uma vida onde temos um pai que faz tudo por nós. E a maior alegria é ter a gente por perto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus por você. Deus não te amou porque você é perfeito. Deus te amou porque Ele te escolheu. A palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. Então o amor dele é assim, é imenso, é poderoso e Ele te escolheu para esse amor. Eu fui adotada bem pequenininha, assim, ainda com menos de 1 ano de idade. A minha mãe me adotou, só que a minha mãe mesmo, ela não poderia me registrar porque ela era muito nova, ela tinha 18 anos. Então quem me registrou foi a mãe dela, a minha avó. E aí a minha mãe, ela sempre me contava uma história de uma menininha que foi adotada, ela contava como uma história. E eu sempre ouvia, sempre pedia para ela repetir essa história, até que um dia, mais ou menos com 7, 8 anos, eu perguntei se eu era a menininha dessa história. Aí minha mãe falou que era. E aí ficou tudo bem, assim, sempre soube desde pequena, só que eu sempre fui criada pela minha avó, né? Essa mãe da minha mãe adotiva, porque a minha mãe era muito nova, não tinha condições financeiras. E aí a minha avó ficou cuidando de mim, que eu chamo de mãe, né? Ela faleceu agora há pouco tempo, mas elas sempre me deram muito amor. Minha avó sempre fez tudo que ela podia por mim, em todos os aspectos, de estudo, de cuidado. E eu via minha mãe nos finais de semana, né? Ela ia me buscar, ficava com ela, férias e tudo mais, alguns finais de semana. Talvez isso me fez ter dificuldade de até entender a paternidade com Deus, né? De saber esse sentimento de filha, né, com Deus, né? Amo Jesus, mas até entender essa relação de, né, filha com o pai é mais difícil, porque eu só tive a figura de mãe, né? Mas assim, nunca me senti rejeitada, não. Muito pelo contrário. Eu sempre achei que o Senhor, Ele escolheu a minha família. Ele escolheu minha mãe, escolheu essa família para eu estar, para eu pertencer, até pelo fato de eu ter esse convívio com as minhas irmãs, sabe? Eu sei que elas têm, sabe, também são tementes a Deus, estão na caminhada. Minha mãe biológica é uma mulher de oração, então eu tenho certeza de que era a vontade do Senhor mesmo, de verdade. Foi em 2020, por uma outra circunstância que aconteceu na minha vida, eu acabei me convertendo, eu comecei a frequentar a Igreja Batista Atitude da Barra, né? Na época eu não tinha aqui. E ali, como eu estava num momento muito, assim, muito turbado, assim, da minha vida, passando por muita tristeza, muita mágoa, ali eu me senti muito amada, muito acolhida através do pastor Josué, da palavra dele, né? Ele como uma ferramenta, assim, que ali eu me sentia amada, sabe? E ali eu descobri que eu podia ser amada, sabe? Que eu podia amar Jesus sem medo, sabe? Sem tantas coisas que na outra religião eu tinha, né? Eu tinha tantas coisas que eu tinha que cumprir. Parece que se eu não cumprisse, eu não seria amada, eu não seria, né, acolhida. E ali eu realmente vivi, ali eu experimentei a liberdade de amar Jesus, sabe? De saber que sim, eu peco e eu posso me arrepender verdadeiramente e ter uma nova trajetória. Eu fui adotada, né, pela minha mãe aqui, alguém que o Senhor escolheu para cuidar de mim, para me fazer viver essa trajetória, me ensinar o caminho dele. E hoje eu vivo a experiência de ser adotada pelo Senhor. E é o dom do Senhor, né, de amar a gente como filhos adotivos. E eu sou muito amada, né? Eu sou amada demais, assim, eu sou muito grata a Deus. E muito feliz porque Ele me fez viver essas duas experiências. Eu não tô sozinha, eu não sou órfã,
né? Não sou... Eu só tenho gratidão, assim, de verdade. Minha mãezinha se foi, mas, assim, me deixou muito amor. Eu só tenho memórias maravilhosas e como eu tenho tido memórias com o Senhor também, sabe? Hoje eu tava muito triste de manhã, mas eu só consigo falar pra Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo muito. Obrigada e me desculpa por não poder, assim, não viver realmente esse amor que eu falo, que às vezes a gente é tão falho, né? E a gente devia fazer muito mais e muitas vezes a gente não consegue, né? Mas assim, eu só sei, assim, amar Jesus, sabe? Eu amo tanto, 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 por tanto amor que Ele me dá. Durante esses minutos, você ouviu que Deus é um pai amoroso. Talvez a pergunta que você precise fazer agora para você mesmo é: como eu acesso esse amor? A gente escuta a vida inteira que Deus é amor. Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus perfeito, um pai que deseja se relacionar com você. Mas uma coisa tão importante quanto entender que Deus nos ama é entender a nossa parte diante desse amor. A gente tem o direito de se tornar filho, mas existe a nossa parte, o nosso dever. E qual é esse dever? É você entender que a sua atitude pode mudar tudo. Você está aqui nessa semana ouvindo sobre o Casa de Fé, enchendo seu coração de fé, e a certeza e a clareza que a gente quer trazer para o seu coração é que o Pai Celestial deseja ter você como filho. Algumas pessoas dizem: é claro que eu sou filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos são criaturas, todos foram criados pelo Senhor, mas nos tornamos filhos quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero que você observe comigo uma fala de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante e assertivo que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho, ou seja, eu sou o único caminho que leva até a Deus. Às vezes a gente vive a nossa vida achando que vários caminhos nos conduzem até esse Pai Celestial. E às vezes a gente vai vivendo, buscando isso, e não encontra aquilo que já está disponível para nós. Ele é a verdade, a única verdade. E Ele é a vida. Só em Jesus você pode encontrar a satisfação e a vida eterna para o seu coração. Diante disso, eu quero te fazer um convite muito especial. Um convite para que você permita que o seu coração agora seja inundado pelo amor de Deus. Que você permita participar desse relacionamento com esse Pai que te ama e deseja tornar você esse filho tão amado. Se você hoje entende a importância de viver debaixo desse amor, de viver com esse Deus tão amoroso, com esse Pai maravilhoso, eu quero fazer uma oração com você agora. Aí, com todo mundo que está com você nesse caso de fé, nós queremos orar pela sua vida, entregando o seu coração a Jesus. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor encontre e alcance cada pessoa agora que está fazendo parte desse caso de fé. Eu peço ao Senhor que o teu amor, que é suficiente, encontre cada coração e faça com que cada um deles receba e sinta o amor que vem do alto, do Pai Celestial, do nosso Pai do céu. Pai, que todo sentimento enganoso, tudo aquilo que não vem do Senhor agora, Pai, não faça mais parte do coração deles, mas que eles entendam que o Senhor é o único caminho para que a gente possa viver uma vida completa com Deus. Por isso nós te entregamos agora cada coração e cada pessoa que ora aqui com a gente. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bom ouvir essas histórias, né, sobre pais, né, que fazem tantas coisas maravilhosas, mas também saber que algumas vezes não é essa experiência que algumas pessoas têm, mas que em todas elas existe um pai que é perfeito, que nos ama e que deseja se relacionar com a gente, né? E eu espero que você que está nos assistindo hoje, é o seu primeiro caso de fé, a gente tem muita alegria de compartilhar esse momento com você. A gente espera que essa semana você possa separar um tempo para conversar com Deus e conhecer esse Deus que deseja ser o seu pai, né? E viver esse amor
com você. Pastorzão, já tô curioso. O que a gente vai falar semana que vem? Olha, eu tô animado. A gente vai falar semana que vem. E na semana que vem a gente vai falar sobre onde tudo começou, o pecado. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente espera você, tá bom? Semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau!